Alan Jones detona Lando Norris, vamos falar sobre isso e muito mais agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, você encontra essa camiseta que eu estou usando aqui, que você vai ver agora, e também outros modelos lá na Paddock BR. Entre pelo link na descrição, não esqueça de colocar o cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis, lembrando que é 100% algodão e não encolhe. E na Instant Gaming tem também os melhores jogos e gift cards para vocês. Entrem pelo link na descrição que você não vai se arrepender. Amigos, vamos começar este vídeo falando sobre a renovação do Grande Prêmio do México. Eu trouxe para vocês recentemente que o México estava prestes a ser anunciado, né, a renovação em si, e foi anunciado. Nós temos a extensão até 2028 e sabemos que existe uma possibilidade real da volta de Sérgio Pérez. Inclusive, o pessoal lá do México até conta com isso para poder gerar um pouco mais de engajamento, um pouco mais de receita. O Pérez estará no Grande Prêmio de Miami, estará lá participando, então com certeza a imprensa vai cair matando no Sérgio Pérez para saber se ele está negociando ou não com a Cadillac. Existe um rumor de que seria Pérez e Joe a dupla da Cadillac, uma dupla, como eu disse ontem na live, né, para vocês, fraquíssima, mas tudo bem, se os caras querem isso, né, aí o problema é deles, é uma dupla fraca, um piloto velho e um outro que não é nada demais. Então não vejo como sendo uma grande dupla não para a Cadillac. De qualquer forma, essa renovação reforça a ideia de que o Pérez pode sim ganhar um fôlego na Fórmula 1. Nós sabemos que esses contratos, eles por vezes são amarrados com o intuito também de você ter esse piloto, de você ter o cara da casa ali. Nós vimos, por exemplo, o Shandok, que se eu não me engano era indiano, né, levando a Fórmula 1 para a Índia. Você tem o Grande Prêmio da China ganhando mais fôlego com o Joe, a Holanda voltando com o Verstappen e assim por diante, né? Os pilotos eles têm certa influência nisso também. Então a Fórmula 1 com certeza vai se aproveitar do Sérgio Pérez lá no México, já que, ó, rende muito dinheiro para eles. Me fala aí se você gosta da pista do México e se você acha essa dupla Pérez e Joe uma dupla interessante. Eu não acho, mas quero saber a sua opinião. O nosso próximo assunto é sobre Verstappen e o futuro dele. É um assunto que vai se estender por muito tempo ainda. Tem uma outra matéria falando sobre isso, lembrando que todas as fontes ficam na descrição. E o que nós temos é o seguinte: o Verstappen teria dado a sua palavra ao Christian Horner de que ele quer ficar na Red Bull pelo menos até o final de 26. Claro que dependendo de como estará o carro RB21 nesse período aí que nós temos de 2025. O Verstappen tem aquela cláusula que nós bem sabemos que ele pode ativar para negociar com outras equipes caso ele não esteja numa boa posição no campeonato. Os rumores mais fortes indicam que seria se ele não estivesse entre os 2 primeiros do campeonato até o meio do ano. Então nós temos até o meio do ano para ver o que a Red Bull consegue com esse carro. Se eles melhorarem drasticamente, ontem na live vocês me questionaram, né, se eu acreditava numa recuperação da Red Bull, e eu falei que se eles acertarem a mão como foi com o último pacote, sim, existe uma possibilidade boa da Red Bull brigar ainda. Então, olhando o cenário como um todo, o Verstappen, obviamente, tem o seu futuro em suas mãos e vai depender muito daquilo que a Red Bull vai fazer também com o RB21. Só que existe o agravante que também já citamos aqui, de George Russell, de Mercedes, de motor Mercedes 2026, e pelo que está sendo dito, a intenção das duas partes, de Mercedes e Russell, é permanecer juntas, mas não há um acordo ainda. E o Toto Wolff estaria levando isso bem assim com a barriga. Por quê? Porque ele não quer correr o risco de perder o Verstappen em 26 ou no máximo 27. O George Russell estaria querendo um contrato com um salário bem melhor do que ele tem hoje e também um contrato longo, um contrato que dê ele tranquilidade por aí 3, 4, 5 anos. Coisa que o Toto Wolff não estaria disposto a fazer. O Wolff estaria disposto a dar um contrato ali de 1 ano, com possível renovação de mais um, para poder ficar esperando o Max Verstappen, e claramente o Antonelli é o cara que o Wolff está apostando mais para o futuro. Então o Antonelli é hoje o que o Russell era para a Mercedes há alguns anos, quando o Russell ainda estava na Williams. Só que com a possibilidade do Verstappen sair, nós sabemos que o Toto Wolff tem as suas fichas apostadas no Verstappen. É um cenário interessante, a Silly Season promete muito e só vai acabar esses rumores quando um dos dois assinar de vez. Quando o Verstappen falar, olha, eu fico na Red Bull e não tem mais conversa, ou então eu vou para Aston Martin, vou para Mercedes, ou então se o Russell renovar com a Mercedes. Aí isso acaba e nós temos a novela Aston Martin Max Verstappen. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que o Toto Wolff está sendo inteligente? Você acha que o Russell, que em tese já está conversando com a Red Bull, também está sendo inteligente nessa negociação? Me fala aí o que você acha de cada um deles nessa situação toda.
A ultrapassagem de Oscar Piastri em Lewis Hamilton na Arábia não deu calafrios no chefe da equipe, de acordo com o Stella. Para ele foi a mesma coisa que o Piastri já havia feito em outras ocasiões, como por exemplo em Baku contra o Charles Leclerc, e ele fala que o Piastri está sempre muito calmo e sabe que tem tudo sob controle, então ele sabe o que está fazendo. Por isso o chefão disse que não sentiu nada, não teve nenhum momento assim de meu Deus, ele vai bater naquela ultrapassagem. Não, ele ficou tranquilo porque sabe muito bem quais são as chances do Piastri e o que ele faz. E também disse que o Hamilton é um competidor muito justo, que não colocaria o Piastri numa situação de bater. Então, nesse caso, você vê uma confiança da McLaren nos movimentos do seu piloto. Isso é muito bom. Eles sabem que o Piastri vai para cima, eles sabem que o Piastri vai arriscar uma ultrapassagem absurda. Já falamos várias vezes da ultrapassagem também na Austrália, que ele faz em cima do Hamilton. Então, o Piastri é um cara que está ganhando a confiança da McLaren pelo simples fato dele estar, obviamente, conseguindo fazer isso. Se ele batesse, eles não iam confiar nele, mas ele está conseguindo gerar isso. E, obviamente, a equipe acaba confiando nele para mais ações e ultrapassagens dessa. Eu particularmente gosto, acho que ele tem que continuar mesmo fazendo isso, faca nos dentes, fazendo ultrapassagens difíceis, tem um carro para isso também, então vai para cima porque é entretenimento para nós. Alan Jones, que é australiano, né, nós sabemos, campeão de 1980, deu uma bela de uma declaração sobre o Lando Norris, que, meus amigos, eu concordo com ele, com o que ele fala aqui, mas eu quero que vocês escutem do campeão mundial. Ele fala o seguinte: a primeira pessoa que você tem que bater é o seu companheiro de equipe, até aí todo mundo sabe. Ele disse que o Piastri pode se tornar campeão mundial no final deste ano porque o seu companheiro de equipe é fraco. Ele diz o seguinte, que o Lando Norris é muito rápido, mas que existe uma questão mental. E o Lando Norris seria fraco, uma pessoa fraca no mental. E que quando o Lando Norris começa a falar sobre os seus problemas mentais, sobre saúde mental, aí você sabe que pegou ele. Ele diz isso é besteira, isso é nonsense, né? Me falta agora um termo melhor de cabeça aqui para falar para vocês, mas seria besteira. Então você sabe que pegou o seu adversário. Então Alan Jones está dando uma declaração aqui extremamente forte, chamando o Lando Norris de fraco. É claro que por ele ser australiano ele vai puxar sardinha para o Piastri, mas quando ele dá essa declaração, eu digo que tem uma visão parecida. E eu já falei isso para vocês aqui várias vezes. Ambiente de alta competição, como uma Fórmula 1 da vida, é ambiente onde você tem que apresentar resultado e ter mental para aguentar pressão. Lando Norris é extremamente rápido, mas é um piloto que sucumbe à pressão. E se ele começou realmente a falar tão abertamente disso e tal, possivelmente você pegou mesmo. Possivelmente ele sentiu. Possivelmente ele vai entregar outras vezes. Então o Oscar Piastri tem essa vantagem. Os dois são muito rápidos, mas o Piastri tem a vantagem do mental. E dependendo do que acontecer em Miami, nós poderemos ter mais um repeteco do que foi o último grande prêmio o último final de semana, né, em que o Norris bateu, por exemplo, no Qualify. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, se você concorda com Alan Jones ou se você tem uma visão um pouco mais tranquila sobre o assunto. Me fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!